Bom, eu criei aqui um mapa mental para abordar aí os principais aspectos do método e mostrar de uma maneira ainda que simplificada, mas bastante esclarecedora, a forma como esse método funciona. Então a gente pode começar aqui vendo aqui ao centro marketing digital em 4 passos e a base toda em cima do público-alvo. O porquê disso? Toda estratégia de marketing digital ela deve se basear primordialmente em cima do seu público-alvo. Portanto, conhecê-lo é de fundamental importância para todo o funcionamento da sua estratégia. É isso que vai fazer a diferenciação entre uma excelente estratégia de marketing digital e uma estratégia que não dá lá muitos resultados. Comparando a mídia digital com outras mídias, inclusive, esse ponto, essa questão do público-alvo, ele é primordial, justamente porque quando você consegue identificar o seu público-alvo, você consegue anunciar o seu produto ou o seu serviço apenas efetivamente para quem busca por ele. Ao contrário de outras mídias, eu vou dar um exemplo aqui, como por exemplo jornais. Você compra um espaço em um jornal para anunciar a sua empresa. Várias pessoas vão comprar, desde aquelas pessoas que efetivamente se interessam até as que não se interessam. Então você não vai conseguir mensurar o retorno sobre aquele investimento, que aliás é um investimento altíssimo. Às vezes você comprar um espaço de um jornal de grande circulação ou de uma revista de grande circulação, um comercial de TV, é um investimento muito alto e você de repente não tem aquele retorno que você imaginaria, ou até mesmo você nem sabe se aquilo deu algum retorno. Mídias, às vezes o pequeno empresário, o pequeno empreendedor gasta muito dinheiro com panfletagem, com as mídias mais tradicionais, e ele não consegue mensurar o retorno disso. Ao contrário do marketing digital, e esse método fala muito disso, ele funciona dessa maneira. Então ele vai atrair apenas quem efetivamente se interessa pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então vamos aqui analisar os passos. O primeiro passo aqui seria a identificação do seu público-alvo. Repare que ele vai girar sempre nesse sentido horário. Ok? O primeiro passo ele fala da identificação. O segundo passo ele fala da atração desse público-alvo. O terceiro passo do relacionamento. E o quarto passo, a análise dos resultados. Então vamos começar aqui com o primeiro passo. Eu vou expandir aqui essa área aqui do primeiro passo. Então vamos lá. Então veja, aqui está o primeiro passo. Vamos largar aqui. Ok. Fala da identificação do público-alvo. Então de que forma você vai fazer essa identificação? Você vai pesquisar o problema do seu público-alvo. Então, nesse momento, você vai procurar entender quais são os problemas, quais são os sonhos que o seu público-alvo efetivamente tem, e você vai criar uma persona, ou seja, um avatar que vai representar todo o seu público-alvo. Nós vamos falar disso mais detalhadamente à frente, onde eu vou mostrar uma videoaula específica sobre isso, tá? Então você vai fazer como? Você vai relacionar o seu produto ou serviço ao problema que essa pessoa tem, que essa persona terá. Então veja, comece a fazer agora um exercício aí. Veja de que forma o seu produto ou serviço consegue, por exemplo, resolver o problema de uma pessoa. Veja como você veio parar até aqui. Você certamente deve ter digitado no Google como divulgar a minha empresa ou como vender pela internet. E você se deparou com esse método. Você se interessou, se inscreveu e está aqui assistindo essa videoaula explicativa de um método aqui de um modo geral. Então você chegou até aqui pesquisando. E faça esse exercício em cima do seu produto, do seu serviço. De que forma você imagina que ele pode resolver o problema do seu público-alvo? Então, eu cito sempre como exemplo aqui uma clínica de estética. Um público bastante segmentado, um público feminino. Quanto mais você segmentar, mais você vai ter chance de ter bons resultados. Não tente atirar para todos os lados. Segmente seu público, essa é uma dica já aqui no primeiro passo, eu ia falar mais à frente, mas já digo logo aqui. Então, uma clínica de estética tem um público bastante segmentado, um público feminino, que tem diversos problemas, como por exemplo, como acabar com a celulite, ele pode digitar. E aí, se você tem um produto, tem um serviço que ajude a acabar com a celulite, você vai obviamente associar o seu produto a esse problema e tentar resolver, tentar ajudar essa pessoa a chegar na solução do seu problema. Então, esse é o primeiro passo, é o primeiro passo da identificação. Vamos aqui ao segundo passo, que é o passo da atração
do seu público-alvo. Ok? Vou dar uma diminuída aqui para caber. Então está aqui a atração do público-alvo. Então como é que eu vou atrair esse público-alvo? Uma vez que eu identifiquei lá em cima quem é meu público-alvo, quais são seus sonhos, seus problemas, enfim, eu vou delimitar um escopo e vou definir uma persona que vai representar esse público-alvo, né? E eu vou personalizar minha comunicação agora para aquela persona, para aquele avatar que eu criei lá em cima. No meu caso, vamos voltar aqui, por exemplo, ó, eu criei uma persona, vou falar aqui para vocês, um avatar, né? Que, por exemplo, a persona minha pode ser um empresário, pode ser um empreendedor que procura realmente associar uma qualidade de vida maior para ele, né? E o seu negócio de repente anda empacado, anda tomando muito tempo dele. Ele ao mesmo tempo ele é o contador, ele é o gerente financeiro, ele é o cara do marketing, ele é o cara que vai pagar as contas, né? Enfim, ele é tudo dentro do negócio, ele não consegue pensar esse negócio estrategicamente. Então, ele precisa de uma solução que dê a ele uma tranquilidade maior, que automatize mais seus processos de venda. Ao mesmo tempo, ele não consegue captar cliente, né, porque ele está envolvido em diversas áreas da empresa, ele faz várias funções ao mesmo tempo. Então, essa é a minha persona. De repente, ele tem uma dificuldade: como divulgar minha empresa, como vender pela internet, como aumentar minhas vendas, enfim, como automatizar meus processos, né? Essas pessoas, de repente, procuram isso na internet e eu tenho um método que pode ajudar essas pessoas a alcançar esses objetivos e a resolver esses problemas. Então, é esse exercício que você tem que fazer aí para o seu negócio, né, visando aí o seu produto ou o seu serviço. Então, a atração, você vai criar um conteúdo relevante para aquela pessoa. E de que forma você vai pesquisar, que de forma você vai criar esse conteúdo relevante? Através de pesquisa. Né? Então você, como eu falei, as pessoas buscam o Google para digitar o como, resolver um problema, como divulgar meu negócio na internet, como vender pela internet. Então você pode fazer uma associação e no segundo passo aqui nós vamos mostrar no vídeo, na ferramenta do Google AdWords, de que forma você pode identificar palavras-chave que vão remeter ao seu negócio e aí você vai ver se a quantidade de busca é elevada ou não, que pode definir aí a viabilidade ou não de um investimento em determinada palavra-chave. Então, você vai pesquisar no Google, no Facebook, também no YouTube, e também você vai ver comportamento do seu público-alvo no YouTube, enfim, várias outras mídias, até a mídia offline, né, como a gente costuma dizer, a televisão, de repente, você ficar atento a uma matéria, de repente, que veiculou e que você vende um produto que relaciona-se com aquela matéria, né? Por exemplo, teve um caso aí em 2008, se eu não me engano, de um produto de emagrecimento de uma de uma folha, alguma coisa assim, que passou no Globo Repórter e quando foi olhar o comportamento de busca dessa palavra no Google, no outro dia ela teve picos de busca, né? As pessoas querendo saber do que se tratava aquilo. Então, você ficar atento também a isso é muito importante, porque se você vende alguma coisa que se remete a alguma matéria que saiu ou na grande mídia, ou no Fantástico, ou no, enfim, Globo Repórter, algo desse tipo, você pode se aproveitar desse momento, dessa sazonalidade ali, e também aproveitar e divulgar, né, o seu negócio, o seu produto. Então é importante sempre ficar atento, pesquisar sempre isso, para você atrair o seu público através de um conteúdo relevante. A partir do momento que você pesquisa no Google, Facebook, vê o que as pessoas estão procurando em relação ao seu produto, você começa uma produção de conteúdo baseado nessa pesquisa. Né? Então você vai começar a escrever artigos para o blog, vídeos tutoriais, você vai fazer áudio, né, podcast, e aí você vai produzir a sua recompensa digital. Então vamos lá, o que seria essa recompensa digital? Eu citei o exemplo lá da clínica de estética, né, por exemplo, como acabar com a celulite. Se você tem uma clínica de estética e você tem algumas dicas importantes sobre como acabar com a celulite, você pode escrever de repente um e-book, ou você pode gravar um vídeo com dicas, né? E você vai oferecer isso como recompensa ao seu público-alvo. Mas de que forma? Essas pessoas só acessariam esse conteúdo se deixassem o e-mail, né? E esse e-mail, nós vamos ver no terceiro passo, ele é muito importante no relacionamento. Então, você vai criar uma recompensa digital, você vai identificar as oportunidades de recompensa digital aqui em cima, no primeiro passo lá, quando você for identificar o seu público-alvo, você vai ver qual é o problema, tudo, e você vai identificar oportunidades de recompensa digital. E aí você vai ver, através das palavras mais buscadas no Google, de repente, que tenham a ver, obviamente, com o seu produto, com o seu serviço, sempre linkando, tá, com o seu produto e o seu serviço. Não vai fazer coisa que não tem nada a ver, porque senão perde todo o sentido da estratégia, né?
Então você vai identificar essas oportunidades de recompensa digital aqui no primeiro passo, e aqui no segundo passo você vai criar essa recompensa digital. Essa recompensa digital tem que ser gratuita, obviamente, você vai pedir em troca apenas o e-mail, e também ela tem que ser com conteúdo bastante bom, conteúdo que realmente resolva algum problema, né, do seu público-alvo. Por que isso? Vamos fazer um parênteses aqui e vamos falar um pouquinho da internet, do comportamento do consumidor online hoje em dia. Ele busca muito a internet, como eu falei, para consumir informação. Então, se você tem um site ou um blog que você consiga produzir um conteúdo relevante, útil, gratuito para ele, e que ele se sinta que tenha tido ali o seu problema resolvido, ele vai começar a te ver a sua empresa como uma autoridade naquele assunto. Né? E aí você já capturou o e-mail dela aqui, né? Ela acessou o seu conteúdo, ela acessou um conteúdo relevante, você capturou o e-mail dela, e você vai começar a enviar sequências de e-mail, nós vamos ver isso no terceiro passo, e vai afunilando cada vez mais esse relacionamento, né? Sempre com conteúdos relevantes, na proporção de 80% de conteúdo e 20% de e-mails de venda, nós vamos ver mais à frente. E aí sim levar ele até a compra. Mas aqui nós estamos na recompensa digital, então você vai fazer uma recompensa digital realmente relevante e que procure resolver o problema da sua persona, da persona identificada lá no primeiro passo. Você vai criar a sua página de captura, que é a porta de entrada do seu público-alvo. Essa página de captura você vai oferecer a sua recompensa digital. É uma página simples, apenas com o título, né, da sua recompensa e um campo para a pessoa colocar o e-mail e clicar e ser redirecionado aí ao conteúdo, ou ao vídeo, ou ao e-book, enfim. Para isso você vai criar campanhas no Facebook e no Google, né, campanhas com palavra-chave que remetam aí ao seu produto ou ao seu negócio. Então, se você, vamos citar o exemplo aqui da clínica estética, você escrever um e-book como acabar com a celulite, né? Como acabar com a celulite, você vai patrocinar essa palavra no Google. Quando a pessoa digitar como acabar com a celulite, vai instalar o seu e-book em primeiro lugar no Google. Ela vai entrar, vai deixar o e-mail, vai baixar o e-book, né? E aí, a partir daí, você vai começar a se relacionar com ela no terceiro passo, que nós vamos ver agora, através de uma ferramenta de e-mail marketing, uma sequência de e-mails, onde você vai escrever sequência de e-mails que vão levando ela a comprar, de repente, um pacote de massagem, né, para reduzir a celulite ou para acabar com a celulite, enfim. E também, juntamente disso, você vai começar a criar artigos referentes ao conteúdo que ela queira consumir. Vai falar de celulite, mas vai falar também de estria, vai falar de emagrecimento, enfim, tudo aquilo que a pessoa gosta de ler, gosta de consumir. Para quê? Para você engajar cada vez mais aquela pessoa no seu conteúdo. E aí sim, você se tornando uma autoridade para ela, ela vai comprar de você. Não tenha dúvida disso, ela vai comprar de você. Hoje em dia, muitas empresas cometem o erro de querer fazer a venda direta, né, de anunciar um produto. Os anúncios estão cada vez vendendo menos. Né? As pessoas precisam, elas têm a necessidade de conhecer, saber quem é você, saber a sua marca, se relacionar com ela, para aí sim, depois ela tomar uma atitude de compra. E tudo isso, todo esse método fala muito disso, de como você coloca a pessoa dentro do seu funil e vai colocando, empurrando essa pessoa para cada fase desse funil através do relacionamento, para que ela chegue assim ao ponto de comprar. E aí ela vai sempre comprar de você, porque você tem que ser famoso apenas para sua audiência, tá? Não se preocupe com a sua concorrência. Obviamente que você vai olhar o que eles estão fazendo, isso é óbvio, isso é primordial de todo negócio, mas você tem que ser importante e relevante para a sua audiência. Por isso aqui, essa questão da captura do e-mail no segundo passo, para você formar uma lista, é muito importante. A lista de e-mails é onde vai sair toda a sua receita de vendas na internet. A maioria, pelo menos ali 80, 90%, vai ser dessa lista de e-mail, porque você vai estar engajando essas pessoas através de um conteúdo relevante sobre o seu produto ou serviço, e elas vão estar tendo acesso a esse conteúdo de forma gratuita e vão ver em você uma autoridade nesse assunto, e elas vão pensar, poxa, se o conteúdo gratuito dele é bom, ajuda-me a resolver alguns problemas, imagina o conteúdo pago. E elas realmente acabam comprando, elas acabam se relacionando com você e depois comprando, porque elas têm, a partir do momento que você se relaciona com ela, todas as informações que ela precisa. Então, o consumidor informado é o consumidor que compra. Esse é o novo perfil do consumidor, o consumidor online. Então, não tenta vender diretamente para ele, porque não vai funcionar. Você vai gastar muito dinheiro em anúncio e não vai funcionar. Quem já testou
já viu na prática que realmente está assim e a coisa tende a ser cada vez pior nesse sentido da venda direta e cada vez melhor nesse sentido do método que a gente está explicando. Então, voltando aqui ao relacionamento, você vai criar sequências de e-mail, criação de artigos, artigos relevantes. Você pode jogar esses artigos aqui nos e-mails também, levando as pessoas até o seu blog, convidando para ler um artigo novo. Você vai publicar conteúdo também nas redes sociais, né? As pessoas que vão curtir sua página também vão ter acesso aqui aos artigos do blog, né? Se você tem um canal no YouTube, você produz vídeos tutoriais a respeito sempre do seu produto ou do seu serviço, né? Colocando aqui também e publicando nas mídias sociais, enfim, fazendo a sua presença digital, né? É muito importante. Isso aqui é muito importante. Esse passo da estratégia, ele também é muito importante no sentido de que você tem que criar a sua presença digital. Por que disso? E aí a diferença do consumidor de antes para o consumidor de agora. E a diferença de tudo que a gente vem falando aqui até agora. Né? Antigamente as pessoas se colocavam à frente da TV e esperavam as ofertas aparecerem ali no horário nobre. Né? Você estava ali assistindo o jornal, a novela, e de repente nos intervalos ali aparecia uma oferta e você ia lá na loja no outro dia, enfim, na semana, durante a semana, procurar saber mais sobre aquele produto que apareceu e o poder estava todo na mão do vendedor. Né? Você não tinha informações adicionais sobre aquele produto, você simplesmente chegava lá, ele ia te falar tudo e ele que resolvia a venda. Hoje não, hoje as pessoas, o horário nobre é o horário das pessoas, e elas estão em todo lugar, elas estão nas redes sociais, elas estão no Google, elas estão no YouTube, estão no e-mail, estão em sites, né, que de repente sites que tem a ver com o seu nicho de atuação, né, enfim. Elas estão em todo lugar. E marcar essa presença digital, pulverizar o seu conteúdo por toda a rede, é muito importante porque você cerca essa pessoa de todos os lados. E você informa ela sobre o seu produto. Então quando ela chega para comprar, ela já está informada. Quando ela chega na sua empresa ou na sua loja, de repente, ela já vai com a compra com o processo de compra definido na cabeça dela, com pelo menos 60% ou 70% da decisão de compra tomada. Né? Só vai chegar ali e você precisa ser um facilitador. Você não precisa mais agir como vendedor de antigamente. Você precisa conduzir esse consumidor até a venda. Porque ele já se informou, ele já deixou o e-mail, você já, né, trocou vários e-mails com ele já consumiu vários artigos do seu blog, já assistiu vários vídeos, acompanha a sua página no Facebook. Então, ele já sabe mais ou menos o que você oferece. Ele já está ali, quando ele vai na sua loja, ele já quer comprar. Você só precisa facilitar realmente, né, essa finalização da venda, vamos dizer assim. E o quarto passo, quando a gente fala aqui do quarto passo, nós vamos analisar os resultados. Então, você investiu lá em campanhas do Facebook, então você vai analisar o retorno sobre o investimento dessas campanhas, se foi um retorno positivo, né? Você investiu lá, por exemplo, R$ 100 no Facebook, quanto que aquela campanha de Facebook te retornou em vendas ou em leads, né? Quantas pessoas que assinaram sua lista com aquela campanha, foi legal, não foi? Né? Análise da taxa de abertura de e-mails, você começa a mandar a sua sequência de e-mails, de repente você percebe que um e-mail teve uma taxa de abertura maior que o outro, só que esse e-mail está numa sequência, ele é lá o quarto e-mail, então será que não vale a pena puxar ele para frente? Enfim, alterar a ordem, né? Tudo isso a gente fala aqui no ajuste das inconsistências, né? Você vai ver o que deu certo, o que não deu certo você vai ajustar e bota a roda para girar de novo, reativando todo o processo, ok? Então, e é isso aqui, basicamente, o que é o marketing digital em 4 passos. A partir da próxima videoaula, nós vamos falar detalhadamente sobre como funciona cada passo e também a utilização das ferramentas que vão te ajudar nessa caminhada, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar do primeiro passo, que é a identificação do público-alvo e a criação da sua persona. E algumas técnicas que você vai utilizar para você para facilitar aí com que você identifique a sua persona e que esse passo, identificando o seu público-alvo da maneira correta, ele vai ser fundamental para todo o restante da sua estratégia. Então, na próxima videoaula, fica ligado aí no seu e-mail que você vai receber o vídeo da próxima videoaula. E se você gostou dessa videoaula aí, comenta aqui embaixo nos comentários do Facebook. Se você tem alguma dúvida, comente e eu vou estar pessoalmente respondendo a cada uma dessas dúvidas, ok? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima videoaula. Fica ligado no seu e-mail que vai chegar a informação, ok? Forte abraço e até lá!